Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, nós vamos falar agora sobre o predicado nominal. Mas antes de abordar sobre o predicado nominal, eu preciso que você entenda o que é o predicativo do sujeito. Sim, isso mesmo, predicativo do sujeito. Você vai dizer, professor, mas o que é isso? Eu vou te explicar agora. Sabe por que você precisa saber o que é o predicativo do sujeito? Porque se você não sabe, não entender o que é o predicativo do sujeito, você terá dificuldade para assimilar e identificar o predicado nominal. Então, para que esse empecilho não continue persistindo, tá? Não exista, certo? Eu vou esclarecer agora, tá? O que é o predicativo do sujeito. Tá? É muito básico e simples, ok? Então vamos lá. O predicativo do sujeito é uma característica que nós atribuímos ao sujeito. E essa caracterização tem uma estrutura seguinte: verbo de ligação mais adjetivo ou palavra que funcione como adjetivo. Olha aqui o exemplo. A terra é redonda. Nesse exemplo, nós temos um verbo de ligação, é, e nós temos um adjetivo, redonda. Então nesse caso, redonda é predicativo, ok? Do sujeito. Quem é o sujeito? Terra, tá? A terra é o sujeito, redonda é predicativo do sujeito terra, ok? Então, nesse caso, dentro dessa oração, gente, eu tenho predicado nominal. Por quê? Porque eu tenho um predicativo do sujeito. Então, para que você identifique que na frase exista, para que você tenha certeza, tá? Melhor dizendo, tenha certeza de que na frase você tem um predicado nominal, você precisará identificar a presença do predicativo do sujeito. Você conseguiu compreender? Ok? Então vamos exemplificar outra oração aqui, para que você entenda. Tá? Observe o seguinte: as crianças estavam eufóricas. Tá? As crianças estavam eufóricas. Observem que dentro dessa oração eu tenho o verbo de ligação estavam e eu tenho um adjetivo eufóricas. Tá? Então, dentro dessa oração, eu também tenho o predicado nominal. Por quê? Porque aí, dentro dessa oração, existe um predicativo do sujeito. Quem é o predicativo do sujeito dessa oração? Estavam eufóricas. Porque estavam é verbo de ligação e eufóricas é a qualificação do sujeito crianças. Tá? Então, dentro dessa oração, por existir um predicativo do sujeito, me faz qualificá-la corretamente como predicativo, ou melhor, como predicado nominal. Então, o predicado dessa oração é nominal, ok? Por que o predicado dessa oração é nominal, assim como na oração anterior? Porque dentro dela existe um predicativo do sujeito. Tá? Então, professor, mas e se fosse um verbo de ação? As crianças estavam correndo. Aí você já não tinha mais um predicativo do sujeito, tá? Você tinha aí um verbo de ação, ok? Você então teria um predicado verbal, tá? Então vamos lembrar, se existe então predicado verbal, quer dizer que o verbo não é de ligação, e sim de ação. Para que você tenha predicado nominal, é necessário que você identifique a presença do predicativo do sujeito, tá? Que é verbo de ligação mais adjetivo ou palavra com valor de adjetivo, certo? E então você vai ter o predicado nominal, ok? Então espero que você tenha compreendido essa nuance, tá? Eu vou te dar mais um exemplo acerca do predicado nominal. O menino ficou alegre com o presente. Olha só dentro dessa oração, tá? Quem é o sujeito?
o menino. O predicado, quem é? Ficou alegre com o presente. Lembrando que tudo que eu digo acerca do sujeito é predicado. Partindo então desse esclarecimento, nós compreendemos o quê? Que eu preciso identificar que tipo de predicado eu tenho. Aí você diz assim, professor, então esclareça para mim aí o que que tipo de predicado eu tenho nessa oração. Então vamos analisar aqui. O menino ficou alegre com o presente. O menino é o sujeito, então ficou alegre com o presente é o predicado. Vamos observar que nosso predicado tem o verbo ficou, tá? E posterior a esse verbo ficou, você vai ver que nós temos uma palavra que funciona como adjetivo, tá? Dessa forma, se você tem verbo de ligação mais adjetivo, você tem predicativo do sujeito. Se você tem predicativo do sujeito na oração, você tem predicado nominal, tá? Então, vamos fazer aqui uma síntese. Você, para ter predicado verbal, precisa ter um verbo de ação. E para que você tenha um predicado nominal, é necessário que haja predicativo do sujeito. E o que é predicativo do sujeito? É um verbo de ligação, mais palavra com valor de adjetivo ou que funcione como adjetivo, certo? Que seja o próprio adjetivo, tá? Então você vai observar que dentro dessas 3 orações que eu listei aqui para você, certo? Nós tínhamos predicativo do sujeito, verbo de ligação, mais adjetivo ou palavra com valor de adjetivo, certo? Eu espero que você tenha entendido. E é isso, gente. Qualquer dúvida, volte, assista ao vídeo outra vez, tá? Você que é meu aluno, entre em contato comigo, tá? Pergunte, tire as suas dúvidas. E é isso. Cheirinho no coração de vocês e até a próxima.